Igreja, hoje nós continuamos a estudar e a ouvir sobre o testemunho e mudando de palavra, o tema da nossa pregação hoje é deixando um legado. Então hoje a gente vai falar sobre o legado de Moisés e o legado de Josué. Esse mês todo, já desde o mês de abril, nós estamos estudando sobre Josué, Moisés, sobre essa relação de discipulado, sobre essa relação de aprendizado, sobre essa relação de companheirismo dos dois. E Moisés e Josué caminham juntos por cerca de 40 anos. Mas eles são pessoas diferentes, eles têm personalidades diferentes, eles têm pontos fortes e pontos fracos diferentes. E eu trouxe algumas coisas aqui para ilustrar algo sobre ensino. E eu queria falar para vocês, começar essa pregação com um pouco de um método de ensino. Na minha opinião, um bom método de ensino. Como que a gente ensina alguém a fazer algo, a executar uma tarefa? Seja ela simples, bem simples ou complexa. E eu quero passar um método para vocês, de verdade. Se vocês entenderem, se você faz sentido, copiem esse método. Primeiro, você faz algo, pensa que você quer ensinar alguém a fazer alguma coisa. Primeiro você faz, e a pessoa precisa por um tempo ver você fazendo. Ela precisa ver você fazendo. Depois, você começa a envolver a outra pessoa naquilo que você está fazendo, dando pequenas tarefas. Mas você ainda vai fazer a maior parte, o responsável é você. Mas ela vem junto, aprendendo aos pouquinhos. Sabe, executando às vezes, vamos supor que é fazer um bolo. Primeiro fica do lado só olhando como você faz. Depois, ela vai lá e busca o trigo, busca os ovos, quebra o ovo, aprende a quebrar um ovo. Essa parte dela começar a mexer, se envolver com você, talvez é uma das partes mais estressantes. Porque se antes você fazia aquilo em 15 minutos, agora você vai fazer em 40, porque a pessoa vai estar ali junto com você, no tempo dela, aprendendo. Depois dessa fase, ela começa a fazer mais. E você começa a fazer menos. Você continua, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, agora é assim. Às vezes, nas partes mais importantes, você põe a mão, mas ela vai fazendo mais do que você está fazendo. Depois, ela faz e você supervisiona. Fica ali do lado. Ah, isso é assim mesmo. Não, aqui tu errou, faz diferente. Ó, aqui você pode fazer assim, aqui você pode fazer dessa forma. Depois, ela faz e se ela precisa de ajuda, ela te chama. Esse é um bom método de ensino para qualquer coisa que for na vida. Quem de nós aqui aprendeu dessa forma na sua vida? Com pai, com mãe? Quem aprendeu assim? Não precisa ser exatamente todos esses passos dessa forma, mas em boa medida, teve alguém que ensinou vocês assim? Pode baixar a mão. Eu tive o meu pai. Minha mãe vai assistir essa pregação também. Mãe, não é que você não era assim, mas o pai era mais óbvio na sua forma de ensino. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas coisas que são exemplos que eu lembro que eu aprendi. Eu aprendi com a minha mãe a fazer arroz. Tanto que meu pai e minha mãe têm métodos diferentes de fazer arroz. E quando meu pai foi falar que eu estava fazendo errado, eu olhei para ele e falei assim, a minha mãe me ensinou desse jeito. Dá licença? E a minha mãe só riu dele. Mas a minha mãe fazia arroz. Depois ela falou, a primeira comida que eu aprendi a fazer em casa foi arroz. E depois pipoca. Porque como eu queria comer pipoca todo dia, ela não queria fazer, então ela falou, agora você vai aprender a fazer pipoca. E ela me ensinou a ordem de colocar os ingredientes. E ela me ensinou o quanto de água que eu deveria colocar em cima do arroz. E o ponto do arroz para estar bom. Hoje, talvez eu não faça exatamente o mesmo arroz que a minha mãe. Porque depois que você já aprendeu, às vezes você vai aprimorando com as suas experiências. E tudo bem. Mas eu aprendi a fazer arroz com a minha mãe. E ela me explicou como fazia.
e ficava do meu lado. Ela não olhou para mim do nada e falou assim: Daline, vai lá fazer um arroz. Ela falou: vem cá, vamos fazer um arroz. Eu vou te ensinar a fazer um arroz. Um outro exemplo, isso aqui é um cilindro, para quem não conhece, que a gente faz pão, massas, macarrão, o que for. Esse aqui é um cilindro elétrico, né? Uma tecnologia. Quando eu era criança, o cilindro da minha mãe era manual e um dos meus serviços era a parte do manual enquanto eu aguentava. O cilindro, ele é um instrumento perigoso. Ele é um instrumento que eu fui usar em casa muito mais tarde. Eu podia ajudar muito mais tarde, porque o cilindro você pode amassar os dedos nele, né? Mas, por exemplo, a minha mãe me ensinou a regular o cilindro. A quantas vezes você passa uma massa de pão para que ele fique bem macio no cilindro, porque a minha mãe sempre fez pão cilindrado. Ou quando você vai fazer um macarrão, o quão fininho ele tem que ficar para ele ficar mais gostoso. E ela talvez não tinha tanta paciência de ver eu fazendo e fazendo sujeira. Mas a minha mãe botava a gente para fazer as coisas em casa desde muito cedo. Com o meu pai, eu aprendi algumas outras coisas. Como, por exemplo, carpir. Eu adoro essa história, porque assim, eu ensinei os meninos da minha igreja a carpir. Eu ensinei o Paulinho a carpir, gente, porque a primeira vez que eu vi os meninos carpir, eu queria surtar. Vocês sabiam que existe técnica para carpir? Quem é que sabia que existe técnica para carpir, que você não sai só enfiando buraco na terra? Levanta a mão. Vou explicar para vocês que existe uma técnica para carpir. A primeira vez que eu ouvi essa técnica, eu fiquei indignada, porque eu falei, não faz sentido. Eu devia ter uns 8 anos, 7 anos, sei lá. A gente foi carpir um lote que meu pai tinha, e eu queria pegar na enxada. E o que eu fiz? Eu fiz um monte de cratera, e eu puxava a terra e jogava a terra que eu estava carpindo, o mato que eu estava carpindo, em cima do mato que eu ainda não tinha carpido. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você tampa o mato que você ainda não carpiu e o negócio vai ficar mal carpido. Então, quando você vai carpir, você puxa fininho a terra. Você não enfia um buraco lá para não ficar o terreno coisa mais feia. E você puxa esse mato aonde você já limpou. Eu falei, pai, não faz sentido, mas eu já limpei, eu vou sujar tudo de novo. O pai falou, exatamente. Mas é onde você já limpou que você tem certeza que você não precisa passar a enxada. Os meninos da igreja não sabiam isso, com 12, 15 anos eu que ensinei eles, quero deixar isso bem claro. Não daqui, tá? Os daqui eu não precisei ensinar carpir ainda, porque a gente nunca carpiu, eu acho. Agora, cortar grama eu já ensinei vocês. Mais de uma vez. Tesourão. Podar árvore, podar a planta, podar a cerca-viva. Eu não sei com quantos anos eu aprendi a usar isso daqui. Mas até hoje, que eu mudo para podar os negócios da igreja, muitas vezes quem tem que vir podar sou eu, porque os meninos não conseguem usar um tesourão direito. Não julgando vocês melhoraram bastante. Mas é algo que, como que meu pai me ensinava, por exemplo? Ele chegava e falou assim, ó, isso aqui você bate assim, 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 faz assim, Eu falo, pai, se você continuar assim, você vai podar todo o negócio, não é minha vez, né? E aí ele dava o negócio na minha mão e eu ia começava. Ele falava, tá errado, muda. Faz assim, faz diferente. Para cortar grama é a mesma coisa. Ele explicava, por exemplo, como que eu tinha que, na época era um cortador de grama elétrico, como que eu tinha que direcionar o fio de energia atrás de mim, para que quando eu voltasse com o carrinho, eu não passasse com o carrinho em cima do fio. São coisas muito simples, mas que se alguém não explica para a gente, se a gente não vê alguém fazendo, pega para fazer e tem alguém do nosso lado falando, ó, aqui você faz dessa forma e aqui você faz dessa, a gente não aprende, gente. Ler a Bíblia, por exemplo, eu sempre tive o testemunho dos meus pais lendo em casa, e a gente também lia. Só que quem me ensinou como ler a Bíblia, por exemplo, como achar livros bíblicos, a diferença de capítulo e versículo, como que você encontra capítulo e versículo na Bíblia e tudo mais, foi o meu professor de ensino confirmatório. Ou de culto infantil, isso eu não tenho bem certeza. Do Ministério com Crianças ou do Ministério de Adolescentes, para explicar para vocês. Quem sentou para me explicar como manusear uma Bíblia foram essas pessoas. São coisas muito simples. Mas que se alguém não tem paciência, tempo e dedicação para ensinar a gente, para explicar para a gente, para mostrar, depois para ficar olhando, para fazer junto, para supervisionar, para só depois soltar na nossa mão,
a gente não aprende. O que muitas vezes acontece? Vou dar um exemplo de limpeza de casa. Vai lá limpar teu quarto. Aí a pessoa limpa, né? Uma criança, um adolescente limpa o quarto. Você vai lá ver o quarto, tá uma baderna. Você limpou o quarto, tem certeza? Tenho. Do jeito dele, porque ninguém nunca teve paciência de sentar, explicar e fazer junto. Mostrar como é que faz as coisas. Uma coisa muito simples, hoje eu tive que explicar para o Felipe, filho, quando você vai mexer com água e você está de casaco, você puxa o casaco para cima, porque não vai molhar aqui, você não vai ficar com frio. A mamãe vai mostra que puxa. É uma coisa simples. Mas o que normalmente a gente faz? A gente não explica para a criança o porquê ela tem que puxar o casaco para cima. A gente chega aí, puxa o casaco dela para cima. Já pensaram nisso? Isso não é ensino. Isso é fazer pelo outro. Quem de nós tem gastado tempo ensinado outras pessoas a fazer aquilo que nós sabemos fazer? Quem de nós tem gastado tempo de vida ensinando outros a ser bom naquilo que nós somos bons? Não é dar na mão e dizer, vai, faz. Se vira. É gastar tempo. É ensinar. É explicar. E às vezes explicar de novo, e 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 de novo. Até que a pessoa consiga fazer por si só. E até que talvez um dia ela se torne melhor do que você naquilo. Eu, por exemplo, ensinei o Paulinho a fazer pão. O primeiro pão dele não dava para comer. Ele colocou o fermento errado. É erro de principiante de quem vai fazer pão. Depois, os pães dele eram muito melhores que os meus. Muito melhores. Cresciam, ficavam muito mais macios do que os meus. Ensino é uma arte. E é um chamado e uma vocação que nós precisamos dedicar tempo. Moisés dedicou o tempo da sua vida a ensinar o povo de Deus e a ensinar Josué. Boa parte da liderança de Moisés não tinha a ver com batalhas, com guerras ou com conquista de território. Ele tinha que ensinar o povo a conhecer Deus, a confiar em Deus e a obedecer a Deus. Ensino foi um dos principais focos do ministério de Moisés. Convido a abrir a Bíblia, lá em Deuteronômio 34, 7 a 12. Deuteronômio 34, versículo 7. Deuteronômio 34, 7. Amém, igreja? Amém? Deuteronômio 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos, contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Até aqui por enquanto. Esse texto é a despedida de Moisés. E é um texto que termina dizendo: Moisés deixou um legado. A história de Moisés reverbera até hoje. O legado de Moisés, ele é muito forte e ele é muito claro na Bíblia.
Moisés, além de ter feito grandes coisas sob as ordens de Deus, obedecendo a Deus, Moisés ensinou a lei de Deus para o povo. Tanto que lá no Novo Testamento, os fariseus, os saduceus citam muito Moisés. Porque Moisés ensinou assim, porque nosso pai Moisés. E não só lá no Novo Testamento, até hoje a gente fala sobre Moisés, como um dos maiores da Bíblia. Hebreus vai citar Moisés como herói da fé. Isso é legado. Legado é aquilo que fica para as próximas gerações quando a gente se vai. São as marcas que nós deixamos para as próximas gerações, de valores, de princípios, exemplos a ser seguido quando a gente se vai. E Moisés deixou um grande legado. E ele não deixou um legado apenas de fé, mas ele deixou um legado de ensino. Ele gastou sua vida ensinando as pessoas sobre tudo aquilo que Deus estava passando para ele. Tudo que ele aprendia, ele repassava para o povo e repassava a Josué. Josué aprendeu de Moisés. Essa questão de ensino, igreja, como ensinar, como passar as coisas para a próxima geração, também tem a ver com o discipulado. O discipulado também segue essa ideia de primeiro o outro ver eu fazendo. O discípulo precisa ver o discipulador fazendo. E a gente viu semana passada que Josué acompanhava Moisés. Quando Moisés ia para a tenda, Josué ia junto. Quando Moisés subiu no monte, Josué foi junto porque ele servia a Moisés. Ele via Moisés fazendo. E depois Moisés já foi confiando tarefas a Josué. Pequenas, maiores. Ele acompanhou esse Josué por muitos anos. Isso é discipulado. Aprender com o outro. Aquilo que o Senhor já forjou na gente, aquilo que o outro já ensinou para a gente. Moisés foi muito bom nisso. Moisés foi um bom discipulador. Ele deixou um legado. Você já se perguntou qual legado você está deixando para as pessoas ao teu redor, para a próxima geração, para os mais jovens que te conhecem? Que legado você está deixando? Se você morresse hoje, como você seria conhecido? Como você seria lembrado? Qual é o teu legado? Daline, mas Moisés era diferente, né? Moisés era mais santo, Moisés foi um homem chamado por Deus, ele tinha que fazer isso. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, antes de subir aos céus, Jesus dá uma instrução muito clara aos seus discípulos. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, ensinem, batizem, discipulem, até que eu volte. Façam isso. Vão, preguem, ensinem, batizem e discipulem. Isso era para os 12, para os 11 que estavam ali com ele? Não tinha só os 11, tinha muito mais. É para todo aquele que se torna discípulo de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que entregam sua vida a Jesus. Esses são discípulos de Jesus. Ser um discípulo de Jesus é ser um pequeno Cristo, ser formado e ser forjado pelo próprio Jesus. Tu é discípulo de Jesus? Bem-vindo, você tem que deixar um legado de discipulado nessa terra. Por quê? Porque Jesus assim ordenou. Preguem, ensinem, batizem, discipulem. Você tem deixado um legado de fé para a próxima geração, ensinando a ler a Bíblia, ensinando a orar, ensinando a temer a Deus, ensinando a adorar, ensinando a servir. A gente falou muito sobre essa questão no encontrão, porque a próxima geração não sei o quê, porque essa geração isso, porque aquela geração aquilo. As gerações são formadas pelas gerações passadas, por aquilo que as gerações passadas plantaram. Claro que tem o meio externo que influencia pra caramba. Mas o ser humano ainda é o principal meio de influência para a próxima geração.
Deus tem colocado no teu coração um chamado para deixar um legado diferente? Interessante que o texto bíblico vai dizer que Deus recolheu Moisés com 120 anos, e o texto deixa muito claro que ele não tinha perdido o vigor, ou seja, Moisés não estava enfraquecido, talvez acamado, não, ele estava forte ainda. Ele estava dizendo: Senhor, deixa eu entrar, e Deus fala: não vai entrar. Ele estava cheio de força. E uma coisa que é interessante, o que faz Moisés ficar cheio desse vigor, dessa força? O desejo de entrar na terra prometida e cumprir a missão até o final. O sonho, o chamado dele, era para levar o povo até a terra prometida. Então ele disse: deixa eu levar. Ele tinha essa força, esse vigor, porque ele tinha também algo que movia o coração dele para isso. O que tem movido o teu coração? Eu já falei isso aqui diversas vezes. O que te faz levantar da cama de manhã cedo? O que te faz batalhar e lutar na vida? E sempre de novo eu vou bater na tecla que o nosso tempo tem ensinado a gente batalhar pelos nossos próprios interesses, pelos sonhos dos nossos corações, por aquilo que nos agrada, por aquilo que a gente quer comprar, por aquilo que a gente quer fazer, por aquilo que a gente quer conquistar. O mundo está voltado para si. Discípulo de Jesus não é voltado para si. Discípulo de Jesus é voltado para a cruz. E voltado para a cruz, o nosso sonho, o nosso chamado, aquilo que deve nos trazer alegria e vigor, é obedecer a Jesus. Assim como Moisés. É falar: Jesus, deixa eu cumprir a tua missão até o final. Senhor, tu me deu a missão de pregar, de ensinar, de batizar e de discipular. Que isso traga vigor para a gente, alegria. Talvez o cansaço do nosso tempo, o esgotamento do nosso tempo, a ansiedade do nosso tempo, tem muito mais a ver com as frustrações dos nossos sonhos terrenos que a gente não conquista, do que com a nossa fé, mesmo sendo cristãos. Como a gente tem sido arrastados por essas doutrinas mundanas que a gente tem ouvido todos os dias. A gente vai abrir um Reels, vai abrir uma mensagem: nossa, que linda mensagem, hoje eu vou pensar mais em mim. Está repreendido. E não é que Jesus nos anula, Jesus não nos anula, pelo contrário, Ele dá vida por nós. Mas Ele diz: para de olhar um pouco para você e olha o que está ao teu redor. Moisés gastou os seus anos para ensinar o povo, para ensinar a próxima geração. E quando ele morre, se levanta então Josué. Abre a tua Bíblia lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, você pode deixar sua Bíblia aberta, nós depois vamos abrir mais um texto. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Josué 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates até toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite.
para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, é isso que nós mais pensamos sobre Josué. Só que é interessante que lendo esse texto, numa das vezes que ele fala, que ele vai dizer, seja forte e corajoso para obedecer ao Senhor. E eu fiquei pensando, talvez o maior desafio de Josué não tenha sido ser forte e corajoso na guerra, na hora de batalhar. Talvez o maior desafio de Josué tenha sido ser forte e corajoso nos momentos mais, vou talvez dizer, absurdos ou impossíveis aos olhos humanos que Deus colocou Josué para ser forte e corajoso. Por exemplo, quando eles estão diante de Jericó, de muralhas gigantescas, e Deus fala assim, andem tocando trombeta por 7 dias ao redor das muralhas, elas vão cair. Ser forte e corajoso para dizer para o povo, vamos embora. Tem lógica humana nisso? Derrubar a muralha com toque de trombeta? Não tem lógica. Aquelas muralhas com grossura, não tem lógica. Seja forte e corajoso, não esqueça de tudo que eu ordenei. Não esqueça de tudo que eu ensinei. E tem uma outra partezinha que Deus também fala aqui. Ensine e leia todos os dias. Todos os dias, ensine e leia. E aí agora a gente vai falar sobre o legado de Josué. Josué foi servo fiel até o final de sua vida. Ele foi um bom servo, ele cumpriu a sua missão. Ele levou o povo até a terra prometida. Ele também falhou em alguns momentos, deixando algumas aberturas? Falhou, como Moisés. Algumas coisas ele podia ter sido mais firme, mais radical. Mas ele foi um ótimo servo do Senhor. Ele obedeceu. Ele guardou as leis no coração dele. E a geração de Josué, dos anciãos que ali estavam com ele, da mesma idade de Josué, mais ou menos, também foram fiéis ao Senhor, também guardaram as leis. Mas, diferente de Moisés, Josué tinha esquecido, talvez um pouco dessa área do ensino. Abre tua Bíblia lá em Josué 24. Josué 24, versículo 14. Josué 24, versículo 14 e 15. Aqui a gente tem um versículo mais conhecido do livro de Josué. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Olha só que interessante. Primeiro que tem muita coisa aconteceu aqui de guerra, de batalha, de enfrentamento e tal. Eles passaram por muitas coisas até chegar aqui. Aqui já é mais o final da vida de Josué. Ele já está se despedindo do povo. E quando ele vai fazer essa despedida, ele toca em um assunto que é interessante. Ele vai dizer, joguem fora os deuses do Egito. Poxa vida, já se passaram décadas. Aquele povo ainda guardava deuses do Egito? Interessante isso, né? Com certeza ainda existia no meio deles pessoas que tinham questões idólatras lá trazidas do Egito. E além disso, quando a gente estuda o Antigo Testamento, muitas pessoas, o maior questionamento é por que Deus manda eliminar todos os povos?
Porque é muito simples. Deus fala assim: se vocês conviverem com eles, vocês não vão conseguir me amar. Vocês vão se contaminar com a idolatria deles. E ele fala: tira todo mundo. Elimina tudo. E o povo não faz isso. E com isso eles começam a se contaminar com as idolatrias, com os deuses daquele povo. E é por isso que Josué está dizendo agora, no final da sua vida: escolham hoje a quem vocês vão seguir. Se é os deuses do Egito, que seus pais adoraram no Egito. Se é os deuses dessa terra. Ou se é o Deus verdadeiro. Ele está colocando essa escolha diante do povo mais uma vez. E aí o que ele fala? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É um versículo muito lindo. E eu sempre achei, nossa, que versículo bonito, né? Que frase de efeito de Josué. Bom corte para o Instagram. Até o Irno acabar com esse versículo para mim. Discipulado. Falei, pô, Irno. E hoje faz sentido, estudando a história de Josué, faz sentido. A sensação que dá à igreja, que Josué é que está lavando as suas mãos. Ele está dizendo: eu cumpri a minha missão. Vocês estão na terra prometida. Vocês estão todos alocados. Depois tem alguns ali que falta alinhar depois da morte de Josué ainda, mas eles arrumam isso depois que ele morre. Mas eles tomaram posse da terra. A missão que foi dada a Josué, ele cumpriu. Entraram na terra prometida, venceram as batalhas. Ele foi servo fiel até o final da sua vida. Mas agora ele diz: eu e minha família vamos servir ao Senhor. Escolham vocês quem vocês vão servir. Diferente de Moisés, que ao final da sua vida ora ao Senhor e diz: Senhor, levanta agora um sucessor para esse povo. Eles precisam. Diferente de Moisés, que tinha alguém ao seu lado, um jovem ao seu lado, aprendendo a ouvir de Deus, aprendendo a obedecer a Deus, Josué não tem essa pessoa ali. A gente não vê nos relatos alguém ao lado de Josué como Josué esteve ao lado de Moisés. Interessante isso, né? A questão do ensino não é tão forte em Josué como era forte em Moisés. Ele aprendeu muito bem, ele foi fiel, ele foi servo fiel. Mas ele não passou para outra pessoa da mesma forma que ele recebeu. Interessante isso, né? E aí os textos bíblicos vão dizer que quando Josué morre, e morre os anciãos da sua época, o povo se perde. E lá no livro de Juízes, que é o livro seguinte de Josué, o que precede o livro que o povo pede um rei, em vários textos vai dizer assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Passaram-se algumas décadas, e o povo já se esqueceu da lei. Eles não sabiam mais como servir ao Senhor, e eles não tinham mais uma liderança de referência e um legado. Todo mundo esqueceu? Não. Mas boa parte, a grande parte. O legado de Josué é diferente do de Moisés, porque Josué não levanta um sucessor, como nós vimos há 2 cultos atrás. Essa troca de Josué não acontece. Por isso talvez ele chegue ao final da vida e ele estava talvez durante toda a sua vida muito focado no seu propósito. Vamos levar esse povo, vamos conquistar a terra, vamos obedecer ao Senhor. Mas sabe os passos de dizer assim: ó, vem cá que eu vou te ensinar assim, aqui você faz assim, você coloca a água, você coloca o arroz, você frita o alho, é nessa ordem, tá. Ele não pegou pessoas para fazer isso. Pessoas mais jovens, da próxima geração. Ele não levantou sucessor. E depois que ele morre, começa um período em Israel, em que o povo está perdido, está sem norte. Até que Deus levanta Samuel. E para Samuel, o povo vai pedir um rei, para governar eles. Tem muitas nuances que a gente pode aprender nesses textos. Mas a gente está estudando sobre discipulado, sobre legado, sobre o que a gente vai deixar para a próxima geração. E olha só que interessante, por mais que ele era um servo fiel e obediente, depois da sua morte, depois que morrem os anciãos do seu tempo, o povo começa a se perder, a ficar sem rumo. Por isso eu vou dizer de novo: qual legado você tem deixado? Talvez você esteja
com um coração bem sincero, procurando viver uma fé sincera e verdadeira, procurando obedecer ao Senhor de todo o seu coração. Mas quando você olha para os outros, você aponta, nossa, mas olha como aquele está fazendo errado, nossa, mas olha o que aquele está fazendo, nossa, eu não sou desse jeito. Com distanciamento, ao invés de se dedicar e gastar tempo da sua vida ensinando. E assim, ensinar cansa, dá trabalho. É muito mais fácil falar, dá licença que eu faço. É muito mais fácil gritar e xingar e falar assim, você não sabe fazer nada, do que falar assim, não, peraí que eu vou te acompanhar o tempo que for necessário. Até você aprender. Até você caminhar com as suas próprias pernas. Dá muito mais trabalho. A gente ensina o Felipe a lavar louça. O Felipe tem 3 anos de idade. O Felipe me ajuda a lavar louça. Assim, eu tenho que me segurar para não surtar, porque ele derrama água no meu armário está estragando, porque ele derrama água no meu armário, e eu gosto muito de cuidar das coisas de casa. Para quem não sabe, eu olho assim, a gente busca uns métodos de colocar uns panos para proteger o meu armário. Mas ele está aprendendo a lavar louça. Demora o dobro do tempo a lavar louça? Demora. Faz uma baderna inteira na cozinha, que depois, ao invés de lavar louça, eu tenho que ainda limpar a cozinha? Sim. Mas ele não vai aprender de outra forma. Não adianta quando ele estiver com 12, 13 anos, eu jogar na cara dele, você não lavou a louça em casa. Se quando era o momento de eu ensinar ele com paciência e com calma a participar das atividades de casa, eu não ensinei. Não adianta a gente olhar para as crianças, para os adolescentes e dizer, mas eu te ensinei, eu te criei na igreja, eu te levei no culto todo domingo, e agora você está se desviando. Se no dia a dia de casa eu não ensinei ele a orar, não ensinei ele a ler a Bíblia, não ensinei ele a temer o Senhor, não conversei com ele sobre a minha fé. Queridos, ensinar as pessoas a estar com Jesus não é só trazer para a igreja. Não é só pôr aqui num banco para ouvir o pastor e a igreja que se vire. É ensinar. É gastar tempo de conversa, é gastar saliva. E eu vou dizer para vocês, hoje é mais cansativo para mim, principalmente quando minha voz está pesada, porque eu tenho que, porque criança, você fala e fala e fala e fala e fala e fala, eu falo, Paulo, minha voz está cansada, vem aqui você. Porque ensino é isso, é repetir. Deus vai dizer para o seu povo, se for preciso, escreve no braço, amarra na testa, para vocês não esquecerem, para vocês aprenderem as leis de Deus. Porque a gente é ser humano, a gente esquece mesmo. Quem você tem ensinado? Como você tem ensinado? Quando a gente fez um estudo esses dias sobre discipulado, a gente estava compartilhando e eu compartilhei sobre como meu pai ensinava. Eu lembro quando meu pai me ensinou a roçar, por exemplo, com roçadeira grande de fio, não aquelas pequenininhas de aparar grama, a maior. Ele pegou, aqui você faz assim, aqui você faz assado. Quando o fio acabar, você dá uma batidinha bem fraca no chão, o fio vai sair um pouco. Não pega raiz muito grossa, que vai quebrar o fio, daí você vai ter que tirar a roçadeira. Não acelera demais, que tu vai acabar a gasolina em 2 minutos. Você acelera e solta, acelera e solta, acelera e solta. Ele foi e me mostrou, depois ele ficava olhando eu rostar com a cara de fazer assim, acabar com a minha roçadeira. Tá bom, pai? Uhum. Eu lembro da vez, meu pai, ele sofreu um infarto há uns anos atrás, né? Eu estava na faculdade de teologia ainda, e eu fui para casa, e eu fiz algumas coisas na chácara, assim, como, por exemplo, passar veneno para carrapato. E era com uma bomba a gasolina, grandona, assim, e se você apertar aquele negócio, cara, voa um vapor longe, assim, eu achava aquilo o máximo. Meu pai olhava e falava assim, tu vai acabar com a bomba em 2 minutos, não vai fazer o efeito, não adianta você passar um monte, você tem que passar o correto. E ele infartado, não conseguia levantar da cadeira, ficava olhando assim, eu vou infartar meu pai de novo, né? Usando as ferramentas dele. Mas ele tem que ter paciência para ensinar, porque eu não sabia fazer do jeito que ele fazia. Ensino. É dedicação, gente, é dedicar vida, é dedicar tempo. E aí a gente tem formado gerações que não sabem fazer o básico, que não sabem cuidar de si, que não sabem tomar um banho, que não sabem higienizar o seu cabelo, esfregar os seus pés, cortar uma unha. E a gente vai dizer, nossa, o que é dessa geração? A responsabilidade de ensino é nossa.
A gente precisa deixar um bom legado de ensino. Não adianta a gente apenas viver e ser uma boa pessoa e olhem para mim como eu sou bom. Claro que o ensino ele caminha em conjunto com duas coisas. O exemplo, eu preciso dar exemplo, mas eu também preciso explicar o porquê. E às vezes a gente esquece, e eu vou dizer assim por mim, porque alguém uma vez me confrontou em algo que ficou na minha mente. Em uma conversa com uma pessoa que era muito próxima a mim. Ela olhou para mim e a gente cresceu junto na fé. E ela estava passando por um momento complicado na sua caminhada. E ela olhou para mim e falou assim: Daline, a gente cresceu aprendendo que não podia beber, que não podia fumar, que não podia fazer sexo antes do casamento, que não podia fazer uma série de coisas. Ok, eu aprendi isso. Me falaram isso a vida inteira. Mas quando eu cheguei na faculdade, me perguntaram o porquê. E eu não soube responder. Então eu caí. O que a pessoa quis dizer com isso? Me falaram muito, mas não sentaram e me explicaram nem as consequências daquilo. Porque, eu expliquei uma vez para o meu filho. Não, explica sempre de novo. Conversa. Gasta tempo de conversa. Ao redor da mesa, antes de dormir, quando você está no carro, desliga o teu celular e conversa com as pessoas que estão ao teu lado. Ensina. Sabe quem está ensinando as próximas gerações? Os influencers. A Virgínia da vida. A Anitta. Sabe quem está ensinando o povo sobre fé? David Leonardo. Eu não sou a principal influenciadora da igreja, eu tenho certeza disso. Vocês ouvem muito mais pregações durante a semana no Instagram do que a minha. Isso pode ser bom, mas isso pode ser muito ruim. A gente vai todo mundo largar o celular? Não, a gente não dá conta. Faz parte da nossa vida. Mas a gente tem que ensinar a ser sábio, a lidar com sabedoria. Pais, mães, hoje é dia das mães. E uma coisa que eu não tenho dúvida, o maior influenciador, a maior marca na vida de um filho, quem vai deixar? Uma mãe. Seja o filho menino ou menina. E ela pode ser boa ou ruim. A mãe pode até abandonar a criança. A criança pode nunca ter conhecido a mãe. Ela vai deixar uma marca mesmo assim. Entendem? Seja boa ou ruim. Quais marcas? Qual legado você tem deixado para os seus filhos, mãe? E com certeza não vai ser um legado de perfeição. Glória a Deus por isso. Só Jesus tem esse legado. Não é um legado de perfeição. Você tem mostrado para os seus filhos os seus erros e você tem mostrado para eles o que você faz quando você erra? Um bom discipulador ensina aos seus discípulos, mostra aos seus discípulos que ele também erra e o que ele faz quando ele erra. Josué viu Moisés falhar. Josué sabia que tinha uma consequência sobre a falha de Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Entende? Ensinar as próximas gerações. Ensinar quem está ao teu lado. Avós. Talvez vocês tenham muito mais tempo com seus netos hoje do que os pais deles. Tira tempo para ensinar, para conversar. Mesmo que eles achem super chato. Não importa, um dia eles vão entender. Alguma coisa vai ficar. Gaste tempo ensinando. Mas para ensinar a igreja, a gente também precisa aprender. A gente precisa aprender a ensinar as próximas gerações. Qual legado você tem deixado? Um legado de fé? Um legado de perseverança? Um legado de amor? De cuidado, de proteção? Um legado de uma pessoa falha? Pecadora? Mas redimida no sangue de Jesus? Que confia na graça do Senhor? Glória a Deus por isso. E eu quero reforçar. Mulheres, ensinem as próximas gerações. Mães,
Ensinem os seus filhos a fazer um arroz. Desde pequeno. Tu não precisa soltar eles sozinho na frente do fogão. Fica do lado deles, mas ensina eles. Um dia eles vão precisar fazer sozinhos. Ensina teu filho a arrumar o quarto. Ensina teu filho a colocar o calçado no lugar quando ele chega em casa. E não simplesmente porque você quer que o calçado esteja no lugar. Mas, filho, a gente precisa que a nossa casa esteja organizada. É muito melhor uma casa organizada. Então, a gente tem um combinado aqui em casa. Todo mundo, quando chega, põe o calçado aqui, ó. Você também vai colocar o seu calçado aqui a partir de hoje. O seu uniforme não vai ficar jogado no seu quarto, porque ele precisa ser lavado, porque no outro dia você tem aula. Então, o seu uniforme você vai pegar e vai colocar no cesto. Se ele não estiver no cesto e não for lavado, e você for para a escola sem uniforme, a consequência do que você vai levar na escola é sua, não minha. Mas explica, não simplesmente pune. Mãe, eu estou sem uniforme. Mas você não colocou o seu uniforme no cesto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo dessa casa. Isso não é ensinar. Isso é gritar. E isso é jogar sobre o outro uma responsabilidade que você achava que ele entendia. Talvez ele não entende. Mãe, eu estou sem uniforme, o que eu faço? Pois é, você está sem uniforme. Onde é que está seu uniforme? No chão do quarto. Pois é, quantas vezes eu já te pedi para você deixar o seu uniforme lá no cesto? Então, você tem duas opções. Ou você vai com o uniforme sujo, fedendo do dia anterior. Ou eu não sei o que você vai fazer, mas para a escola você vai. Lamento, você não vai faltar na escola porque você está sem uniforme. Vai fedendo mesmo. Para as meninas isso é top, porque eu duvido que elas vão voltar fedendo no outro dia de novo. Ainda mais na adolescência. Os meninos, né? Alguns vão se importar, outros, mãe, pode deixar no chão do quarto. Deixa lá, talvez você vai ter que explicar para o seu filho sobre higiene. Eu tenho que explicar para o meu filho todos os dias, claro que ele tem 3 anos, adolescente, 3 anos o Felipe tem, o porquê ele não pode enfiar tudo na boca. Porque vai dar bicho no seu estômago, eu vou te dar remédio ruim, você vai chorar, não quero tomar remédio ruim, então pare de enfiar as coisas na boca. Cresce bicho na sua barriga. O porquê das coisas. Igreja, tu sabe o porquê você é um discípulo de Jesus? Você sabe o porquê você está aqui hoje? O porquê você vem no culto no domingo? O porquê você participa de um PG? O porquê você discipula pessoas? Você sabe o porquê? A gente tem muitos grupos de discipulado, eu e Paulinho. E quando eu estou em discipulado, para mim é muito importante que eu esteja muito concentrada no discipulado. Então, normalmente as crianças não estão comigo. Quando é possível, elas não estão comigo. E o Felipe pergunta, por quê, mamãe? Eu falo, filho, porque ali é um momento da gente conversar sobre coisas sérias, a gente conversa sobre Jesus e tudo mais. Naquele momento é importante que a mamãe fique sozinha com o grupo. Mas depois, quando acaba, você pode entrar, você pode participar. Mas naquele momento, é importante que a gente tenha tempo para conversar. E você ainda é bem pequenininho, você vai ter isso quando você for um pouco maior. O porquê das coisas. Faz ele entender o porquê dos processos que está na tua cabeça. Isso é muito importante. E isso vale para todas as áreas da vida. Isso vale para você que é discipulado e que é discipulador. Discípulo, pergunta para o seu discipulador o porquê das coisas, se ele não está te explicando. Por que você faz do jeito que você faz? Discipulador, aprenda a ensinar. Você tem que vir no culto domingo. Por quê? Porque tem que vir no culto domingo. Não. Porque no culto a gente aprende a pensar menos em nós e pensar mais nos outros. Isso é bíblico. Porque no culto a gente aprende a adorar a Deus como igreja, como corpo de Cristo. Porque no culto eu vou não só por mim, mas eu vou pelo meu irmão que está do meu lado, para dar ânimo para ele, para dar um abraço nele, para orar por ele. É por isso que a gente vai no culto. Entende? Mas a gente precisa saber o porquê das coisas para também passar para os outros. Amém, igreja?